Em nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Perante Jesus e tem por título Remuneração Espiritual. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e os problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E qual ocorre em momento oportuno em nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todas se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Refletamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Olha que coisa interessante, né? Emmanuel vem falar para a gente sobre trabalho e vem fazer a comparação na Terra que todo trabalho acaba sendo assalariado ou tem alguma vantagem por trás disso. Mas vem falar que quando a gente vem trabalhar para Jesus, tem gente que confunde quando a gente fala isso, né? Porque hoje tem tantos significados isso. Mas está falando trabalhar para Jesus é o quê? É você se doar ao próximo. E lembrar que ele falou no Evangelho que, quando você estiver visitando no hospital ou indo no presídio para visitar algum presidiário, que seja um desses pequenininhos, é a mim que você está visitando. É isso que ele está falando. E ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que quando a gente vai trabalhar, olha qual é a remuneração espiritual que a gente tem. À luz da experiência, conhecer as dificuldades dos outros, respeitar os próximos, autoeducar baseado no exemplo dos outros, desenvolver a criatividade e noção do valor do tempo. A gente começa a se imunizar também contra os perigos da aventura e do tédio, baseado nos exemplos que a gente está vendo. O apreço na nossa área de ação, aumenta o entendimento, amplia as relações afetivas. Olha quanto pagamento que a gente vai tendo sem a gente perceber. Mas o principal que ele vem falando aqui para a gente é uma frase que hoje está sendo muito comum, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente chegar nas casas espíritas e encontrar na parede, em algum momento, em algum lugar, essa frase aqui, que é dessa lição aqui do livro Perante Jesus, que fala que toda vez que a justiça divina nos procura no nosso endereço exato para a execução das sentenças que a gente lavrou contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se ela nos encontrar em serviço ao próximo, a execução é suspensa por tempo indeterminado. Olha que frase impressionante. E aí o Emmanuel, para não deixar essa frase no ar, o que ele faz? Ele vem explicar depois, porque na verdade o que acontece? É que quando a gente se presta a ajudar quem quer que seja, a gente vai conquistando algumas pessoas, ele usa o termo aqui, que passam a ser nossos advogados naturais, começam a defender a gente. Porque é uma questão simples, né? Alguém vai falar mal de você, não, ele pode ter feito com você, comigo não, comigo ele foi uma pessoa espetacular, ele veio aqui, ele fez isso, ele fez aquilo. A pessoa começa a te defender mesmo.
E essa gratidão, ela vai criando a solidariedade. Então, ele vem até usar aqui um termo, falar, o advogado natural fazendo o quê? Ou amenizando as penalidades, que a gente ainda tenha, ou suprimindo de todos. Quer dizer, se já tiver resgatado em amor. Gente, é espetacular a lição do Emmanuel hoje, mostrando para a gente na prática o que acontece quando a gente começa a despertar para esse trabalho sem esperar nada em troca. É aquele trabalho que você simplesmente vai fazer pelo prazer de estar fazendo, pelo prazer de estar se doando. E também, é claro, o maior beneficiado acaba sendo a gente mesmo. Então, também como terapia para a gente mesmo. A gente simplesmente vai desenvolvendo esses trabalhos, se envolvendo com os trabalhos e vai sentindo depois, com o tempo, todos esses efeitos aqui que vão acontecendo. Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Vocês parecem que estão indo para o campo do fanatismo, vocês acabam não tendo tempo. Não, tempo tem sim, tem sim. A gente procura, de certa maneira, seguindo o conselho que está lá no capítulo dos trabalhadores da última hora no Evangelho, pegar as nossas trabalhos, ocupações fúteis e substituir aos poucos. Então, toda vez que eu vou falar de coisas fúteis, eu vou me lembrar assim, alguns seriados de televisão, alguns filmes de TV também, o tempo que eu ficava jogando, porque eu sou de família nordestina e mineira. Então o que acontece, tanto uma como outra, eu gosto muito de joguinho de baralho, de carteado. Eu continuo gostando até hoje, mas raramente eu jogo, porque isso acaba ficando mais para os momentos assim de ou carnaval, ou final de ano, quando tem uma reunião de família. Mas por quê? Porque agora não tem comparação você deixar de jogar uma partida para ir prestar um serviço de auxílio qualquer, né? Entregar comida para morador de rua, você montar cesta básica no centro espírita, você fazer, por exemplo, né, fazer uma viagem para fazer um encontro espírita num lugar do interior do estado, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Isso não tem preço, né? E a amizade que vai se formando no percurso, a gente, quando os espíritos falam para a gente que quando a gente vai fazer essas viagens, a gente tá na companhia deles, eles estão indo junto com a gente também, velando pelo percurso, por tudo que acontece no caminho. E uma vez a gente tomou até um puxão de orelha, né, do querido Dr. Herman. Falou, quando vocês fizerem as viagens, vocês estão indo para trabalhar, não se esqueçam disso. Se vocês quiserem ir para lazer, marque uma outra oportunidade só para isso, mas dessa vez vocês estão indo para trabalhar. Aí a gente ficou, porque parece rigor demais? Não, porque os espíritos eles estão comprometidos na segurança de vocês no trajeto de ida e no trajeto de volta. E eles têm muita coisa para fazer também. Falei, a gente não pensa nisso, né? Quando a gente estiver lá do outro lado da vida, a gente vai ver como é que funciona também, né? A gente ficar guardando, ajudando aqueles que estão encarnados aqui. Mas o que fica para a gente, quando a gente começa a se entregar a esses trabalhos, a gente vai sentir toda uma atmosfera nos ajudando e a gente vai descobrir por que mais uma vez, eu estou me lembrando aqui do Pat Adams, né? Porque quando a gente para ver o filme, eu vou parar esses dias para procurar o filme e ver de novo, assistir de novo. Esse filme ele marcou para a gente porque quando eu trabalhava como agente religioso em presídio, eu levei para dentro do presídio para a gente assistir. Os companheiros estavam cumprindo pena na época. E o Pat Adams, ele chegou a se internar em manicômio, chegou a pensar em suicídio algumas vezes e descobriu o caminho da vida dele sendo útil, agradando as pessoas. E fez todo o seu percurso até hoje, ele está encarnado com mais de 80 anos de idade, sendo uma das pessoas que fundou um hospital que é gratuito na solidariedade, né? E aquele trabalho do Dr. Sorriso, aquele de botar o nariz de palhaço para fazer humor para as crianças que estavam passando pela situação do câncer. Quer dizer, é uma coisa espetacular.
é uma coisa que a gente tem que se permitir dar o primeiro passo para depois sentir esses resultados que o Emmanuel descreveu para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, por mais esclarecimento.